Lucas e Camila se conheceram ainda crianças, quando suas mães, vizinhas de porta, começaram a se ajudar nos cuidados diários. Os dois estavam sempre juntos, compartilhando brincadeiras no quintal, tardes chuvosas vendo desenhos e segredos sussurrados entre risadas. À medida que cresciam, a amizade se tornava mais forte, um vínculo que parecia inquebrável. A adolescência chegou sem avisar, trazendo mudanças que ambos tentavam ignorar. Lucas percebeu que sentia um estranho nervosismo quando Camila sorria para ele. Camila, por sua vez, se pegava pensando demais em Lucas, nos pequenos gestos dele, nos momentos que passavam juntos. Nenhum dos dois queria admitir, mas algo diferente começava a surgir entre eles. No colégio, os colegas comentavam sobre o quanto pareciam um casal, e eles riam, desconversavam, como se aquilo não fosse possível. Mas a dúvida ficou no ar. Será que eram apenas amigos? Será que queriam ser algo mais? As respostas pareciam assustadoras demais para serem exploradas. O primeiro beijo aconteceu de forma inesperada, em um dia qualquer, sob a luz fraca de um poste na rua deserta. Foi rápido, desajeitado, mas carregado de um significado que nenhum dos dois soube nomear. Depois disso, tudo mudou. Passaram a evitar o assunto, como se temessem destruir o que tinham de mais precioso, a amizade. A confusão crescia. Camila começou a sair com outros garotos, tentando entender seus próprios sentimentos. Lucas, por orgulho ou medo, fingia que não se importava, mas cada vez que a via com alguém, sentia um aperto estranho no peito. Em algumas noites, ele se perguntava se teria sido um erro aquele beijo. Se não fosse melhor que nunca tivesse acontecido. O destino, porém, parecia ter outros planos. Quando menos esperavam, a vida trouxe uma reviravolta inesperada. O pai de Camila recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, e a mudança era inevitável. A notícia caiu como uma bomba entre os dois. Pela primeira vez, Lucas sentiu que algo realmente precioso estava escapando de suas mãos, e Camila percebeu que partir deixaria uma parte dela para trás. No dia da despedida, as palavras não foram suficientes para expressar tudo o que sentiam. Um abraço apertado, demorado, substituiu as frases que não conseguiam dizer. Lucas segurou a vontade de pedir para que ela ficasse. Camila quis dizer que, independentemente da distância, ele sempre seria parte de sua vida. Mas nenhum dos dois teve coragem de falar. O tempo passou, e a distância mostrou seu peso. No início, ainda trocavam mensagens, faziam chamadas de vídeo, contavam os dias para se verem de novo. Mas, aos poucos, a rotina, as novas amizades e a vida acontecendo foram criando um abismo entre eles. Lucas tentou seguir em frente, focou nos estudos, começou a sair mais. Camila se jogou de cabeça na nova cidade, buscando se adaptar e esquecer a saudade. Os anos seguiram, e mesmo sem querer, os sentimentos permaneceram lá, adormecidos, esperando o momento certo para despertar. Em noites solitárias, Lucas ainda se perguntava o que teria acontecido se tivesse se declarado antes. Camila, por sua vez, se pegava relembrando aquele beijo rápido, aquela conexão que nenhum outro relacionamento conseguiu superar. O reencontro aconteceu por acaso, anos depois. Um evento na cidade natal trouxe Camila de volta por alguns dias. Lucas, ao saber, sentiu o coração acelerar como há muito tempo não acontecia. Seria possível que tudo o que ficou para trás ainda estivesse ali, esperando para ser vivido? Eles estavam prestes a descobrir. Lucas soube que Camila estava na cidade por meio de um amigo em comum. A notícia o pegou de surpresa, e uma inquietação tomou conta dele. Depois de tantos anos, como seria revê-la? Será que ainda sentiam algo um pelo outro? As dúvidas o acompanharam até o momento em que a viu novamente, em um café no centro da cidade. O sorriso dela ainda era o mesmo, e, por um instante, todo o tempo que passaram separados desapareceu. Camila também sentiu o coração acelerar ao ver Lucas. Ele estava diferente, mais maduro, mas ainda carregava aquele olhar que ela conhecia tão bem. O encontro foi marcado por sorrisos tímidos e perguntas sobre a vida um do outro. Entre goles de café e lembranças compartilhadas, perceberam que, apesar do tempo e da distância, algo entre eles permanecia inalterado.
Os dias seguintes trouxeram mais encontros casuais, como se o destino estivesse conspirando a favor deles. A conexão que tinham na infância e adolescência parecia ressurgir com naturalidade. Mas junto com a proximidade, vieram também as incertezas. Seria possível reconstruir algo do passado? Ou estavam apenas se agarrando a uma lembrança? Camila não sabia explicar o que sentia. Estava feliz por estar ao lado de Lucas novamente, mas o medo de reviver sentimentos não resolvidos a deixava hesitante. Lucas, por sua vez, tentava entender se ainda havia espaço para ele na vida dela. Os dois evitavam falar sobre o passado, como se tivessem medo de quebrar o encanto do reencontro. Em uma noite estrelada, depois de uma caminhada longa, Lucas finalmente criou coragem para tocar no assunto que ambos evitavam. Perguntou a Camila se ela ainda pensava no que tinham vivido. Ela hesitou por um momento antes de admitir que nunca conseguiu esquecer. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções reprimidas. Os sentimentos vieram à tona quando, sem pensar, Lucas segurou a mão de Camila. O toque fez com que todas as lembranças esquecidas se materializassem entre eles. Por um instante, foi como se estivessem de volta à adolescência, quando tudo parecia mais simples e menos assustador. Mas agora eram adultos, e a vida exigia decisões. A realidade bateu à porta quando Camila lembrou que sua estadia na cidade era temporária. Logo teria que voltar para sua vida em outra cidade, para os compromissos e planos que fez ao longo dos anos. A ideia de partir novamente e deixar Lucas para trás a atormentava. Ele, por outro lado, não queria reviver a dor da despedida mais uma vez. Nos dias seguintes, ambos tentaram aproveitar ao máximo o tempo juntos, mas a sombra da separação pairava sobre eles. Cada momento compartilhado era precioso e, ao mesmo tempo, doloroso. Lucas começou a pensar se deveria arriscar e pedir para que ela ficasse. Camila, por outro lado, se perguntava se estava disposta a abrir mão da vida que construiu. A despedida parecia inevitável, mas dessa vez ambos sabiam que não poderiam simplesmente seguir em frente como antes. Algo precisava ser dito, algo precisava ser feito. O último encontro antes da partida de Camila seria decisivo. O que o futuro reservava para eles ainda era uma incógnita, mas uma coisa era certa. Dessa vez, não poderiam deixar os sentimentos serem enterrados pelo tempo novamente. No dia da despedida, Lucas e Camila se encontraram no mesmo lugar onde trocaram o primeiro beijo. A nostalgia os envolveu, e o momento se tornou ainda mais carregado de emoção. Olharam-se nos olhos, tentando encontrar as respostas que tanto buscavam. Dessa vez, nenhuma palavra foi deixada de lado. Era o momento de encarar a verdade e decidir se o destino ainda os queria juntos. Continue a história escrevendo os próximos 10 capítulos de modo que a história permaneça em aberto para quando eu solicitar, você gerar os outros capítulos, sem repetir a história e sempre mantendo a conexão e coesão entre os capítulos, de modo com que a história prenda o leitor do início ao fim e não repita capítulos e palavras e não coloque o número e título do capítulo. Lucas e Camila ficaram em silêncio por alguns instantes, absorvendo a intensidade daquele reencontro. Ele tomou coragem e perguntou se ainda havia espaço para ele na vida dela. Camila desviou o olhar, tentando encontrar as palavras certas. O medo da resposta os paralisava, mas ambos sabiam que precisavam enfrentar a verdade. Os dias seguintes foram repletos de encontros furtivos e conversas profundas. Cada momento compartilhado parecia precioso, mas o fantasma da separação pairava sobre eles. Camila sabia que logo teria que partir novamente, e Lucas sentia a angústia crescer a cada dia. Ainda assim, decidiram não desperdiçar o tempo que tinham. Numa noite de tempestade, abrigados sob a varanda da casa onde cresceram, Lucas segurou a mão de Camila com força. Disse que nunca deixou de pensar nela, que tentou seguir em frente, mas nenhuma lembrança era tão forte quanto a que tinha ao lado dela. Camila, emocionada, confessou que sentia o mesmo, mas tinha medo de que tudo acabasse novamente. O dilema se intensificou quando Camila recebeu uma oferta de trabalho irrecusável na cidade onde vivia agora. Lucas percebeu que esse poderia ser o ponto final da história deles. Ela o convidou para visitá-la, mas ele hesitou. Sua vida estava ali, e a ideia de começar de novo em outro lugar o assustava.
O dia da partida chegou rápido demais. No aeroporto, Lucas sentiu a urgência de dizer algo, de impedir que ela fosse embora sem um compromisso, uma promessa. Mas as palavras não vieram. Camila sorriu tristemente, tocou o rosto dele e sussurrou um até logo antes de desaparecer no portão de embarque. O vazio se instalou na vida de Lucas. A cidade parecia menor, as lembranças mais vivas do que nunca. Camila, por sua vez, mergulhou no trabalho, tentando se convencer de que havia tomado a decisão certa. No entanto, a saudade se tornava insuportável. Os meses passaram, e a comunicação entre eles se tornou esparsa. Mensagens ocasionais, chamadas rápidas, mas nada que preenchesse o vazio. Lucas tentava seguir com sua rotina, mas algo sempre o puxava de volta às memórias. Camila, por sua vez, começou a questionar se sua escolha realmente a fazia feliz. Em uma noite solitária, Lucas pegou o celular e, sem pensar duas vezes, enviou uma mensagem: "Sinto sua falta." O coração disparou enquanto esperava uma resposta. Camila leu a mensagem repetidas vezes antes de responder: "Eu também." O reencontro parecia inevitável. Uma conferência de trabalho levou Camila de volta à cidade onde tudo começou. Quando Lucas soube que ela estava de volta, não perdeu tempo. Correu para encontrá-la, e ao vê-la novamente, percebeu que não podia continuar vivendo sem ela. Dessa vez, não havia mais espaço para dúvidas. Olharam-se nos olhos, e Lucas tomou a decisão que deveria ter tomado há muito tempo. Não importava onde estivessem, contanto que estivessem juntos. Era hora de lutar pelo que realmente importava. Lucas e Camila decidiram que não podiam mais ignorar o que sentiam. A conferência terminou, mas antes que Camila partisse novamente, Lucas sugeriu que passassem um final de semana juntos, longe de tudo. Ela aceitou sem hesitar. Foram para uma pequena pousada afastada, onde puderam finalmente falar sem pressa sobre tudo o que os atormentava. Entre conversas profundas e momentos de silêncio cúmplice, perceberam que a distância nunca os separou de verdade. O sentimento era forte demais para ser ignorado. Lucas confessou que, por muito tempo, teve medo de arriscar e perder Camila para sempre. Ela, por sua vez, admitiu que fugir era sua maneira de se proteger. Mas agora, ali, não havia mais barreiras. Na última noite na pousada, deitados lado a lado sob um céu estrelado, Camila perguntou o que fariam dali em diante. Lucas segurou sua mão e disse que, dessa vez, não a deixaria partir sem uma certeza. Pela primeira vez, ambos estavam dispostos a lutar pelo que sentiam. Ao voltarem para a cidade, Camila começou a avaliar sua vida com outros olhos. O trabalho, antes sua prioridade absoluta, parecia menos importante comparado à possibilidade de construir algo com Lucas. Ele, por sua vez, começou a considerar a ideia de recomeçar em outro lugar, caso fosse necessário. Mas nem tudo seria tão simples. Quando Camila recebeu uma nova proposta de promoção, a dúvida ressurgiu. Se aceitasse, significaria mais tempo longe, mais responsabilidades. Lucas sentiu o peso da incerteza e se perguntou se conseguiriam sustentar um relacionamento à distância. Camila, confusa, pediu tempo para pensar. Lucas respeitou, mas a insegurança crescia dentro dele. Pela primeira vez, se questionou se o amor seria suficiente para mantê-los juntos. Enquanto isso, ela lutava contra a dúvida entre seguir sua carreira dos sonhos ou finalmente priorizar seus sentimentos. Os dias seguintes foram de tensão. Camila mergulhou no trabalho, tentando encontrar a resposta que tanto buscava. Lucas, por outro lado, esperava por uma decisão que poderia mudar o curso de suas vidas. Ambos sabiam que não podiam adiar para sempre. Então, numa noite inesperada, Camila apareceu na porta de Lucas, com os olhos cheios de emoção. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ela declarou: "Eu escolho você." Com essa frase, todas as barreiras que ainda existiam entre eles desmoronaram. A decisão de Camila não foi fácil, mas ela entendeu que o amor que sentia por Lucas era raro demais para ser colocado em segundo plano. Ainda havia desafios pela frente, mas estavam dispostos a enfrentá-los juntos. O futuro ainda era incerto, mas dessa vez tinham um ao outro.
Pela primeira vez, estavam prontos para reescrever sua história, sem medo do que viria a seguir. Lucas e Camila começaram a viver a relação que por tanto tempo evitaram. No início, tudo parecia perfeito, como se o destino tivesse finalmente dado a eles uma segunda chance. As noites eram preenchidas por conversas longas e risadas, e os dias se tornavam mais leves por saberem que estavam juntos. Com o tempo, os desafios começaram a surgir. A adaptação à nova rotina não era simples. Camila ainda estava envolvida com compromissos profissionais, enquanto Lucas tentava equilibrar sua própria carreira com a nova dinâmica do relacionamento. O medo do passado se repetir pairava sobre eles, mas ambos estavam dispostos a lutar contra isso. Em um final de semana, decidiram viajar novamente, dessa vez para a cidade onde cresceram. Reencontraram antigos amigos, reviveram memórias da infância e perceberam o quanto tinham mudado. A viagem os fez lembrar do motivo pelo qual haviam se apaixonado, reforçando a certeza de que estavam no caminho certo. A felicidade parecia completa, até que um convite inesperado balançou Camila novamente. Um projeto internacional, algo que sempre sonhou, mas que exigiria que ficasse fora do país por meses. Ela hesitou em contar para Lucas, mas sabia que esconder seria ainda pior. Quando revelou a proposta, viu a preocupação no olhar dele. Lucas não queria que Camila desistisse de seus sonhos, mas a ideia da separação mexia com suas inseguranças. Depois de tantas idas e vindas, suportariam mais essa distância? Camila, por outro lado, se perguntava se era justo abrir mão de algo tão importante depois de tudo pelo que lutou. Nos dias seguintes, a tensão cresceu entre eles. As conversas, antes tão leves, começaram a ficar carregadas de incertezas. Lucas evitava tocar no assunto, e Camila tentava encontrar uma resposta dentro de si. Sabiam que precisavam conversar de verdade, mas o medo da resposta os fazia adiar. Foi numa noite silenciosa que finalmente enfrentaram o impasse. Lucas segurou as mãos de Camila e disse que não queria ser um obstáculo em sua vida. Se esse era o sonho dela, então deveria segui-lo. Camila, emocionada, perguntou se ele esperaria por ela. A resposta veio sem hesitação, sempre. A despedida foi dolorosa, mas diferente das outras vezes, havia uma promessa entre eles. Não era um adeus, mas um até logo. Camila partiu com o coração apertado, e Lucas ficou para trás, esperando o dia em que a distância finalmente deixaria de ser uma barreira entre eles. Os meses seguintes foram desafiadores. A saudade era imensa, e as chamadas de vídeo nunca eram suficientes. Ainda assim, ambos sabiam que estavam onde deveriam estar. O amor que os unia era forte o bastante para suportar mais essa prova. Quando finalmente o tempo da viagem chegou ao fim, Camila embarcou de volta com um único pensamento: recomeçar ao lado de Lucas. Ele, por sua vez, a esperava no aeroporto, ansioso pelo momento de tê-la nos braços novamente. Era o início de um novo capítulo, e dessa vez estavam prontos para tudo. O reencontro no aeroporto foi intenso. Lucas a envolveu em um abraço apertado, sentindo o peso da saudade desaparecer naquele instante. Camila sorriu entre lágrimas, certa de que voltar era a decisão certa. Mas, apesar da alegria do momento, ambos sabiam que ainda precisavam encontrar um novo equilíbrio para a relação. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Caminhadas ao pôr do sol, jantares românticos e horas de conversa faziam com que o tempo longe parecesse um detalhe insignificante. No entanto, a adaptação de Camila à sua nova rotina trouxe desafios inesperados. O trabalho que antes parecia um sonho agora parecia sufocante, e Lucas tentava apoiá-la sem pressioná-la. Aos poucos, Camila começou a questionar se o que queria para sua carreira ainda era o mesmo. Teria mudado tanto assim? A distância havia-lhe mostrado o valor do que realmente importava, e agora, voltar a um ritmo frenético a fazia sentir que algo estava fora do lugar. Lucas, percebendo sua inquietação, sugeriu que ela buscasse algo que a fizesse feliz de verdade. A sugestão fez Camila refletir. Decidiu reduzir suas jornadas de trabalho e explorar novas possibilidades. Passou a se dedicar a projetos menores, que lhe traziam mais satisfação. Lucas, por sua vez, a incentivava, orgulhoso de vê-la escolher o que realmente queria.
Enquanto encontravam esse novo caminho, um convite inesperado trouxe mudanças para Lucas. Uma proposta de emprego fora da cidade poderia ser uma grande oportunidade para ele. A decisão, no entanto, não era fácil. Aceitar significaria mais uma mudança na vida do casal, e o receio de que a história se repetisse pesava sobre eles. Dessa vez, Camila não hesitou. Apoiou Lucas da mesma forma que ele a apoiou antes. Vamos juntos, disse ela, sem medo do que viria pela frente. A ideia de um novo recomeço assustava, mas ao mesmo tempo, trazia a sensação de que estavam finalmente escrevendo sua história sem medo. A mudança trouxe desafios, mas também novas descobertas. Adaptaram-se ao novo lugar, exploraram juntos cada canto da cidade e aprenderam a viver o presente sem receio do futuro. O amor entre eles, agora mais forte e maduro, se tornou a base para todas as escolhas que faziam. O tempo passou, e eles começaram a planejar os próximos passos. Sonhavam com uma casa própria, viagens para lugares que sempre quiseram conhecer e, quem sabe, um futuro ainda mais unido. Cada conquista era celebrada como uma vitória, cada dificuldade enfrentada como um aprendizado. Certa noite, sob um céu estrelado como aquele da infância, Lucas olhou para Camila e soube que tudo pelo que passaram os trouxe até ali. Nunca imaginei que a gente chegaria até aqui, ele disse, sorrindo. Camila entrelaçou seus dedos aos dele e respondeu, e ainda temos tanto para viver. O futuro era incerto, mas uma coisa era certa. Estavam prontos para enfrentá-lo juntos, de mãos dadas, como sempre deveria ter sido. Os dias na nova cidade passaram a ser cheios de novidades. Lucas e Camila se esforçavam para criar uma rotina que equilibrasse o trabalho e os momentos juntos. Os desafios eram muitos, mas cada obstáculo os fazia crescer como casal. O amor que os unia já não era mais aquele sentimento juvenil e confuso, mas algo sólido e profundo. Camila encontrou uma oportunidade que a deixava mais realizada. Envolveu-se em um projeto social que a fez redescobrir sua paixão por ajudar as pessoas. Lucas, por sua vez, se destacava no novo emprego, conquistando espaço e reconhecimento. O orgulho que sentiam um pelo outro era visível, e isso os motivava a seguir em frente. Certa noite, depois de um longo dia, decidiram sair para jantar em um restaurante pequeno e acolhedor. Entre taças de vinho e risadas, Camila fez uma confissão que deixou Lucas surpreso. Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz assim, disse ela, segurando sua mão. Lucas sorriu e respondeu, nem eu. Mas acho que a gente sempre esteve destinado a isso. O sentimento entre eles só crescia, mas nem tudo seria fácil. Um problema inesperado surgiu quando Lucas recebeu uma proposta para liderar um projeto em outra cidade. A oferta era tentadora, mas significava mudanças significativas para ambos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiram o peso de uma decisão difícil se aproximando novamente. Dessa vez, ao invés de evitarem o assunto, enfrentaram juntos. Conversaram por horas, analisaram possibilidades e ponderaram prós e contras. No fim, Camila foi a primeira a dizer, se é algo que você quer, eu vou com você. Lucas, emocionado, percebeu que não importava para onde fossem, o que realmente fazia diferença era estarem juntos. A nova mudança exigiu adaptações, mas também trouxe novas experiências. Eles aprenderam a valorizar ainda mais os momentos que passavam juntos, transformando cada instante em uma lembrança especial. Construíram novos laços, exploraram novos lugares e consolidaram a certeza de que, apesar das dificuldades, tinham feito a escolha certa. Em um final de semana, decidiram voltar à cidade onde tudo começou. Visitaram a antiga praça onde passavam horas conversando quando eram adolescentes. Sentaram-se no mesmo banco de anos atrás e Camila encostou a cabeça no ombro de Lucas, suspirando. Engraçado como tudo mudou, mas ao mesmo tempo nada mudou, disse ela. Lucas concordou, entrelaçando os dedos aos dela. Porque o que importa sempre esteve aqui. A jornada deles estava longe de acabar. Ainda havia desafios a enfrentar, conquistas a celebrar e sonhos a realizar. Mas agora não existiam dúvidas. O amor que começou como uma amizade cresceu, amadureceu e se tornou a base de tudo o que construíram juntos.
Enquanto olhavam para o céu daquela noite estrelada, entenderam que cada passo, cada escolha, cada recomeço os trouxe até ali. E o melhor ainda estava por vir. Os meses seguintes foram marcados por mudanças e novas conquistas. Lucas e Camila encontraram na nova cidade um lar, construindo juntos cada detalhe da vida que sempre quiseram. Pequenos gestos, como cozinhar juntos aos domingos ou caminhar de mãos dadas no fim da tarde, tornaram-se parte de uma rotina repleta de cumplicidade. Um dia, enquanto organizavam a casa, Camila encontrou uma antiga caixa com cartas e fotos da adolescência. Em meio às lembranças, riram das cartas ingênuas que trocavam e das fotos tiradas sem pretensão, mas que agora contavam a história deles. A gente sempre soube que isso ia acontecer, só demoramos para perceber, disse Lucas, puxando Camila para perto. O tempo passou e, aos poucos, novos sonhos começaram a surgir. Conversas sobre o futuro se tornaram frequentes. Falar sobre casamento e filhos já não parecia algo distante, mas sim uma possibilidade concreta. Camila, que antes tinha medo de compromissos longos, agora se sentia segura ao lado de Lucas. Ele, por sua vez, sabia que não existia ninguém com quem preferia dividir sua vida. Na véspera do aniversário de Camila, Lucas a surpreendeu com um jantar especial em casa. O ambiente estava iluminado por velas, e a música ao fundo criava um clima perfeito. Entre brindes e olhares apaixonados, Lucas se ajoelhou e abriu uma pequena caixa com um anel brilhante. Camila, desde o primeiro dia em que te conheci, soube que você seria a pessoa mais importante da minha vida. Você aceita passar o resto dela ao meu lado? Camila sentiu o coração disparar. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela apenas conseguiu balançar a cabeça antes de dizer um entusiasmado sim. O abraço que deram foi o reflexo de tudo o que construíram até ali. Anos de amizade, separações, reencontros e, acima de tudo, amor. Os preparativos para o casamento trouxeram mais momentos inesquecíveis. Amigos e familiares se reuniram para celebrar a história deles, e a cerimônia foi tudo o que imaginaram. Simples, mas cheia de significado. Quando trocaram os votos, Camila olhou nos olhos de Lucas e disse: "Você sempre foi meu melhor amigo antes de ser meu amor. E por isso, sei que seremos felizes para sempre." Após a cerimônia, embarcaram em uma lua de mel para um destino que sempre sonharam conhecer juntos. Cada dia era uma nova descoberta, e cada detalhe reforçava a certeza de que haviam encontrado um no outro tudo o que precisavam para serem felizes. Os anos passaram, e a vida continuou trazendo desafios, mas agora nada parecia intransponível. Um dia, sentados na varanda de casa, observaram o céu estrelado, relembrando tudo pelo que passaram. "Você acha que as coisas poderiam ter sido diferentes?" perguntou Camila. Lucas sorriu e segurou sua mão. "Acho que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer." A história deles não foi perfeita, mas foi real. Repleta de momentos difíceis, escolhas complicadas e longos períodos de incerteza. Mas, no fim, o que permaneceu foi o amor. O tipo de amor que sobrevive ao tempo, à distância e às mudanças da vida. O tipo de amor que começou com uma amizade e nunca mais precisou de um ponto final.